A paz do Senhor Jesus. Olá! Estamos no ar agora com uma edição especial. Edição especial do programa Maranhão News. Hoje, nós vamos prestar uma singela homenagem ao servo do Senhor, pastor Gedeuti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata, que partiu para o Senhor. Continue acompanhando aqui conosco. O nosso assunto neste programa é o culto de passamento do pastor Gedeuti Vitalino Gueiros, que ocorreu no último domingo, o culto que você acompanhou aqui pela Rádio Maranhão e pela TV Maranhão. O culto foi transmitido para todo o Brasil e também para o exterior. O pastor Gedeuti Gueiros foi também fundador da Igreja Cristã Maranata e era muito querido pela igreja. A notícia de sua morte, no sábado, dia 5 de julho, alcançou todo o país. Veículos da mídia publicaram reportagens e muitos meios de comunicação estiveram presentes no Maranhão de Carapina, fazendo uma cobertura desse momento. Estamos mostrando agora apenas algumas entre tantas repercussões midiáticas. A morte do pastor Gedeuti Gueiros foi noticiada no Jornal Nacional. Confira o vídeo. Morreu hoje o fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata, Gedeuti Gueiros. O pastor tinha 93 anos. A igreja, fundada por ele no Espírito Santo em 1968, tem hoje mais de 5.000 templos no Brasil e em outros 100 países. O enterro vai ser amanhã. Também a nível nacional, o Jornal da Band noticiou no sábado o falecimento do pastor Gedeuti. Essas imagens agora são reportagem que foi veiculada pela Band. Além disso, autoridades também lamentaram o falecimento do pastor. No estado do Espírito Santo, por exemplo, o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, se pronunciou nas suas redes sociais, decretando luto. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas fez uma publicação na rede social, como você pode ver agora. Enfim, foram muitas homenagens de muitos veículos. Nós agradecemos de maneira especial aqueles que estiveram no culto de passamento, pelo respeito e pela solenidade com que trataram o momento tão especial, respeitando a seriedade ali, juntamente com os nossos queridos irmãos. Agora, nós vamos conferir uma reportagem especial produzida pela nossa equipe durante o culto de passamento. Vamos assistir. Com solenidade e comunhão, o culto deste domingo marcou o passamento do pastor Gedeuti Vitalino Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. A partida foi grandemente sentida pelos familiares, amigos e irmãos em Cristo. Milhares de membros, tanto presencialmente quanto conectados nas igrejas, se despediram do pastor, que deixa um legado de fé incontestável. O pastor Gedeuti, como todos sabem, é uma referência da Igreja Maranata, né? O que ele deixa é um legado de ensino eclesiástico e doutrinário, né? Eclesiástico, doutrinário e administrativo. Eu estou ali há 10 anos com ele ali, aprendendo como administrar, como fazer as coisas. Então, muitos ensinos deixou. Mas aprofundar na obra e saber que Deus pode te usar, nós aprendemos muito com ele. Ver um servo de Deus que nunca duvidou e mostrou para nós que há um caminho sim, que é para valentes, para aqueles que ouvem a voz do Senhor. E aprendi uma coisa com ele que foi muito importante na minha vida. O amor lança fora todo medo. Você não tem medo de fazer a obra, né? Então ele deixou um legado para nós. Quem faz a obra não tem medo. Falar sobre a parte que cabe ao pastor Gedeuti Gueiros dentro da nossa realidade de comunicação é dizer que tudo saiu da cabeça dele. Ele era um homem visionário. Eu me lembro que ainda na década de 80, que isso nem sequer passava na nossa cabeça, e o pastor Gedeuti, ele disse: um dia vamos ter uma televisão. Para nós isso era uma coisa que estava muito longe da realidade, mas ele era um homem visionário, né? Ele falava de termos televisão, ele falava de termos rádio, e não teríamos chegado aqui sem a visão dele. Eu sempre brincava que dizia para ele o seguinte: você diz o quê e a gente define o como. Você pensa e a gente executa. Eu até dizia assim: olha bem no que você vai pensar, porque eu vou fazer. E nós, se chegamos até aqui
Se a comunicação da Igreja Cristã Maranata está no patamar que está, é porque a cabeça dele, a cabeça pensante e dirigida pelo Espírito Santo, estava por trás de tudo. O culto no Manaim de Carapina reuniu pastores, entes queridos, o conselho presbiteral e representantes do presbitério, além de membros da igreja, a imprensa e diversas autoridades que constataram o relevante papel que o pastor Gedeuti Gueiros executou e o testemunho de fé que é deixado. O pastor Gedeuti foi uma liderança que exerceu um papel de organização da Igreja Maranata no estado do Brasil, no mundo, praticamente em todos os países do mundo. Então, uma pessoa importante para a igreja, mas importante também para o mundo, para os valores cristãos, né? O pastor Gedeuti teve uma vida de muito resultado na obra de Deus. O pastor Gedeuti deixa um legado espiritual profundo. Um líder à frente da sua época. Um líder que construiu a Igreja Cristã Maranata, iniciando em Vila Velha, no qual nós temos muito orgulho disso. E que hoje é uma igreja mundial, em mais de 92 países que a Igreja Maranata está presente. E ele deixa como você ser solidário, como você acolher a quem mais precisa. E isso faz a gente pensar como a gente está vivendo todos os dias. E é uma perda profunda que a cidade de Vila Velha lamenta, que eu lamento, e a gente se solidariza com todos os familiares, amigos e a todos que fazem parte da Igreja Cristã Maranata. O pastor Gedeuti deixa um legado para o mundo, um legado de paz, de construção coletiva, de diálogo, de bons conselhos e de harmonia. Todas essas lições devem ser entendidas pela sociedade. E principalmente o pastor Gedeuti era um homem escolhido por Deus, com palavras proféticas nos momentos difíceis, e me recorda alguns grandes desafios que superamos juntos. A vacinação do nosso povo, quando a Igreja Cristã Maranata esteve ao lado dos vitorianos capixabas, e nós fomos vencendo esse desafio dia após dia. A história do pastor Gedeuti Gueiros impacta não somente os membros da Igreja Cristã Maranata. Além de fundador da denominação e, historicamente, o terceiro presidente desta instituição, a sua qualificação profissional também é reconhecida, com respeito pela sociedade. Gedeuti Vitalino Gueiros se formou em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo em 1954 e fez especialização nos Estados Unidos. Foi professor universitário, escritor, educador e conferencista. Porém, a vocação pastoral falou mais alto e, ao lado de sua esposa, com quem construiu um lar exemplar, dedicou toda a sua vida principalmente ao ministério. Nesta jornada, foi presidente do Presbitério Espírito Santense da Igreja Cristã Maranata entre os anos de 2007 e 2025, liderando com coragem e discernimento os momentos mais importantes da história recente da igreja. Eu fiquei pensando e conversando com os companheiros ontem, pastor Gedeuti, na madrugada de ontem, já conheceu esse trono. Ele já passeia nos passos celestiais. Eu me lembro quando o pastor Jonas morreu, nós estávamos no Manaim do Espírito Santo, e o Senhor usou um profeta dizendo: o meu servo já passeia comigo aqui. Eu queria fazer a menção, porque certamente pastor Gedeuti já está passeando lá, com o Rei da Glória, com o Senhor dos Senhores, aquele que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Profetas
Amém. Este foi um momento de grande solenidade e comunhão. Agora, vamos conferir relatos de irmãos nossos no exterior que também vivem esse momento de despedida. Vamos falar agora, primeiramente, com a correspondente dos Estados Unidos, a nossa irmã jornalista Isabela Pelto. Isabela Pelto, que está nos Estados Unidos e falará sobre esse momento que tem sido vivenciado na América do Norte. Isabela. A paz do Senhor Jesus Jorge e a você que assiste à TV Manaim. As igrejas cristãs Maranata nos Estados Unidos e no Canadá acompanharam os cultos especiais de despedida do pastor Gedeu Tigueiros. Nos templos, o clima era de comoção e gratidão a Deus pela vida deste servo que se dedicou sem reservas à obra do Espírito Santo. Coordenador da ICM nos Estados Unidos e no Canadá, o pastor Ronildo Scherrer se deslocou para participar presencialmente dos eventos no Brasil e levar aos familiares do pastor Gedeu o abraço dos pastores e das igrejas na América do Norte. A operação do Espírito Santo foi sentida em nossas igrejas, trazendo consolo e paz aos presentes. Vamos acompanhar agora algumas mensagens dos pastores aqui da nossa região. Ele deixou uma marca no corpo de Cristo e sentiremos saudade. E como foi mencionado, nossas vidas são um veículo com começo e fim. E sabemos que a vida do pastor Gedeu, o veículo dele, terminou na eternidade. E ele está com o Senhor nesse momento. Somos muito gratos por seu testemunho, sua dedicação e pelo modo como ele entregou a sua vida em dedicação. Ele teve um papel fundamental no crescimento da obra e na consolidação dos ministérios aqui nesses países. Nós temos visto crescimento e estamos sempre gratos pela marca que ele deixou. Eu quero destacar alguns atributos, dentre eles a lealdade, o amor, o respeito, que ele sempre tratou os pastores, especialmente pelo seu ensino. Muitas vezes com uma palavra de conselho, outras vezes de encorajamento, por vezes até mesmo de correção, mas sempre feito ali com um grande amor do Senhor no seu coração e visando a obra do Senhor. Uma das coisas que eu mais aprendi com ele, eu tive o privilégio de poder conviver de perto com ele, e eu aprendi como ele era um homem que amava a obra de Deus. Ele amava, ele se alegrava. Ao mesmo tempo que ele tinha a responsabilidade de cuidar das igrejas e dos problemas que apareciam no mundo inteiro, ele se alegrava com uma vida que se convertia numa igreja, com a experiência que o Senhor estava dando em outra igreja. Ele fazia questão de saber de todas essas, e ele tinha esse coração que amava a obra de Deus. Um homem que nos deixou um grande legado espiritual, porque ele nos ensinou, não apenas com palavras inspiradas pelo Espírito Santo, mas ele nos ensinou com o seu próprio exemplo, se gastando e se deixando gastar pela obra do Espírito Santo e pela causa que um dia ele abraçou por fé. Um homem de fé, um homem que trazia consigo uma palavra segura. A sua fala era uma fala segura, onde a fala das mensagens, nas pregações que Gedeu trazia, que o pastor Gedeu trazia, era sobre o arrebatamento de Jesus. Jesus virá para levar a sua igreja, o arrebatamento da igreja. E isso nós guardamos conosco, este legado. Ele nos deixa um legado de fé, um legado de obediência, um legado de amor ao Senhor, um legado de amor à palavra, amor ao louvor. E nós, servos do Senhor, devemos dar continuidade a esta obra. O pastor Gedeu Tigueiros desempenhou um papel importante no estabelecimento da Igreja Cristã Maranata na América do Norte no final dos anos 80. Sempre presente nos seminários, ele acompanhou de perto o crescimento da obra do Espírito Santo nos Estados Unidos e no Canadá, sendo usado como instrumento nas mãos de Deus em momentos que marcaram a expansão da ICM. Durante sua presidência, houve um processo de unidade e unificação das igrejas cristãs Maranata,
com a integração de todos os templos na transmissão da escola bíblica dominical, estabelecendo a mesma doutrina e o mesmo ritmo de trabalho das igrejas no Brasil. Neste mesmo período, também foram feitas aquisições de templos históricos, como este aqui em Gardner. À frente do seu tempo, o pastor Gedeuti foi um grande incentivador da utilização de sistemas de inteligência artificial para a dublagem de conteúdos, trabalho desenvolvido aqui nos Estados Unidos, que permitiu que eventos como trombetas e festas e a Ceia Mundial fossem disponibilizados em mais de 60 idiomas. O pastor Gedeuti certamente será carinhosamente lembrado por todos nós aqui na América do Norte. Jorge. Amém. Obrigado, Isabela. Os irmãos na Europa, sim, na Europa, também acompanharam o culto de passamento do pastor Gedeuti Gueiros. Vamos agora com a participação da correspondente Rebeca Ribeiro. Rebeca. A paz do Senhor Jesus Jorge e todos que nos acompanham pela TV Manaim. Em toda a Europa Ocidental, os templos da Igreja Cristã Maranata estiveram abertos para acompanhar o culto de passamento do nosso amado presidente, o pastor Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros. Em cada irmão era notório o sentimento de tristeza e pesar pela passagem deste servo valente, mas também havia a alegria e o consolo do Espírito Santo por saber que neste momento ele se encontra nos braços do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O pastor Gedeuti Gueiros sempre foi uma figura marcante para as igrejas da Europa Ocidental. A sua dedicação e cuidado com os irmãos do exterior, sempre demonstrado em suas mensagens e palavras direcionadas em inúmeros momentos, eram recebidas nas igrejas com carinho e alegria. A distância física nunca foi uma barreira, mas a comunhão do Espírito Santo e a unidade da doutrina sempre foram um elo que nos unia como um só corpo e um só espírito, valores os quais o pastor Gedeuti sempre pregou e viveu por toda a sua vida. Vamos acompanhar neste momento os pastores Maurício Costa, da Holanda, e Ricardo Azevedo, de Portugal, que testemunharam acerca do legado e trabalho que o pastor Gedeuti Gueiros deixa às igrejas da Europa. Pai do Senhor a todos os irmãos, nesse momento de profunda dor para todas as igrejas, gostaríamos de deixar uma palavra singela da igreja na Holanda, também da igreja na Bélgica e Luxemburgo. O pastor Gedeuti sempre foi muito afetuoso para com a obra no exterior, sempre nos ajudou, auxiliou, sempre dando instruções claras, precisas e muito relevantes. Ele certamente nos deixa um legado que jamais será esquecido, abandonado ou retrocederemos. Estive com ele nos últimos dias e era inegável o compromisso dele com o Senhor, com a obra no exterior. E isso sempre muito nos alegrou e nos enriqueceu. A obra do Espírito Santo, como está escrito em Provérbios 14, a tenda dos retos, dos justos, ela não vai se desfazer, mas ela vai continuar a florescer, a progredir e se expandir, porque o tempo do Senhor está próximo, e o nome do Senhor será glorificado, e a mensagem a qual recebemos, essa mensagem continuará, e o Senhor certamente nos sustentará. A paz do Senhor. Queremos deixar aqui uma breve palavra de testemunho a respeito do pastor Gedeuti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata, que partiu para o Senhor. O pastor Gedeuti Gueiros amava essa obra, amava a obra aqui em toda a Europa. Estava muito feliz pelas grandes vitórias que o Senhor tem dado em todas as igrejas da Europa, pelas aquisições, pelo crescimento, especialmente pela aquisição do imóvel em Milano, na Itália, e tantas outras vitórias que o Senhor nos tem dado aqui. O pastor Gedeuti sempre participante, desde 1978, quando a obra começava a dar os seus primeiros passos em Portugal e se alastrou, foi pelos diversos países. Ele sempre presente, sempre tomando as decisões do Senhor, sempre com a palavra vinda de Deus. Ele partiu, mas o legado que ele deixou no Senhor nos servirá de norte, porque esse legado veio do Senhor. Deus abençoe a sua família com o consolo do Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus de todas as consolações. Que o Senhor console todas as igrejas. E a nossa esperança é que em breve nos reuniremos, todos na eternidade, juntos para sempre,
estaremos glorificando o nome do Senhor. O pastor Gedeuti sempre teve um carinho especial pelas igrejas do exterior. A sua vinda em Portugal em 2019 para o Seminário Internacional e a consagração do Manaim na cidade de Lisboa ficará sempre marcados nos nossos corações. Foram momentos de grandes ensinamentos, palavras de ânimo e alegria. Naquela ocasião, a Escola Bíblica Dominical foi transmitida para o mundo todo diretamente do Manaim de Portugal e sua mensagem naquele dia ecoa até hoje. Estamos felizes neste ambiente, onde temos sido muito bem tratados. Aliás, eu gostaria até de falar aos irmãos do Brasil, eu gostaria de morar aqui em Portugal. Eu fui tão bem tratado aqui, que tem pastel de Belém, tem tantas coisas boas, eu ganhei até presentes aqui. Mas o muito importante para nós é aquilo que tem acontecido em vários lugares, em todas as partes onde temos andado, que é a acolhida dos nossos irmãos. Somos gratos ao nosso Deus pela vida deste servo e por todo o serviço à obra do Espírito Santo prestado pelo pastor Gedeuti Gueiros. Hoje estamos tristes, mas a saudade e tantas recordações ficarão gravadas em nossas mentes como um alento para seguirmos servindo nesta obra do Espírito Santo. Um grande abraço das igrejas da Europa Ocidental e voltamos com você no estúdio, Jorge. Amém. Obrigado, Rebeca. Nós queremos deixar também registrado que o pastor Gedeuti Gueiros acompanhava com muito carinho o programa Manaim News. Era sempre uma grande alegria para ele ver as notícias da obra do Senhor sendo compartilhadas com zelo, seriedade e comunhão, divulgando os grandes feitos do Senhor em nosso meio. Ele gostava muito deste programa e muitas vezes comentava com a nossa equipe sobre a importância de manter o povo informado sobre tudo o que o Senhor tem feito aqui no Brasil e no exterior. E nós vamos seguir realizando esta obra maravilhosa do Senhor em nosso meio, sempre nos lembrando com carinho do legado que o pastor Gedeuti nos deixa. O programa Manaim News sempre nos fará lembrar do pastor querido Gedeuti Gueiros. E nós não poderíamos deixar aqui de prestar aqui a nossa singela homenagem. Obrigado a você que acompanhou aqui essa edição. É uma edição especial. Nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.